Olá, meus queridos! Sexta-feira chegou e é dia de extra no canal principal. E olha, lá no canal principal eu vou falar pra vocês, hein? Polêmica total, hein? Ali o jacaré vai ter que ficar dentro da gaiola, porque senão vai dar mordida pra tudo quanto que é lugar. Minha Nossa Senhora! Vamos ver se o povo está já controlando o seu ego, o seu ímpeto e tudo mais. Eita, nós, sexta-feira, dia de chegar a visita aqui em casa, graças a Deus, vai vir aquele meu colega de Jaguariúna, que eu fiz o último trabalho de atendimento da espiritualidade. É uma benção, vai vir, vai atender uma pessoa aqui à tarde também. Eita, nós, e vamos que vamos, e seja o que Deus quiser. Muito, muito, muito bom. E eu estou feliz. E assim, vamos para cá, vamos para lá, e as coisas acontecendo. Veio o profeta, amanhã vai ter vídeo para vocês falando do profeta. Vou ver se eu consigo gravar com esse meu colega. Não sei, né? Tem que perguntar, né? Às vezes a pessoa fala, não quero. Mas eu acho que tudo é muito proveitoso. Todos esses bate-papos de bastidores, conversas, sentando, batendo papo mesmo, conversando. Acho que são tudo muito proveitoso, porque de certa forma acaba as pessoas pegando experiências, pegando possibilidades. E elas falam assim, poxa, tem essa saída, tem aquela, tem pra cá, tem pra lá e tudo mais, né? E falando em saídas, possibilidades, meus queridos, hoje é sexta-feira, eu falei que se chegasse no final de semana, o homem consegue sair da catatumba lá, catatumba, sei lá como é que chama. Bom, sobre o Papa. A situação do Papa parece que é delicado ainda, porque não está 100% curado, mas parece que os antibióticos estão dando efeito. Exemplo, Jornal da Infomone. Boletim médico indica leve melhora na saúde do Papa Francisco, mas dizem que... Está aqui no jornal ainda, tá? Médicos falam que o Papa Francisco apresentou sinais de recuperação após diagnóstico de pneumonia, mas dizem que ele está conversando com pessoas, que ele está sem o respirador, sem coisa, só com uma ajudinha, deve ter uma ajudinha de oxigênio, deve ter, né? Para facilitar até os trabalhos e tudo mais. Então isso é um bom sinal. Se não precisou entubar, apesar que eu ainda acho que precisou alguma coisinha. Se não precisou, ótimo, maravilhoso. É isso que dá, né? Que tem dinheiro, tem poder, você consegue os melhores atendimentos que tem e aí o índice cai. Se fosse com qualquer mortal, vou falar um negócio para vocês. Se fosse qualquer um, pobre mortal, igual eu, se fosse eu e qualquer um, já tava na caixa prego. Eu já tava brincando lá no céu. Como uma pessoa poderosa, que tem os melhores recursos, os melhores profissionais, consegue se controlar. Então, como se teve um monte de infecção, um monte de coisa, também se consegue antibióticos que são caríssimos, fortunas das fortunas consegue. E consegue se regularizar e se controlar tudo isso daí. Bom, e eu só observo, né? Porque se o Papa não foi agora, então logo vai em outra forma, como é que vai? Porque com a idade muito alta, 88 anos, você pode falar assim, olha, dei o melhor remédio que tem. Tudo bem, o remédio vai ajudar muito, vai fazer todo o papel dele. Só que a recuperação, por ser idoso, é muito mais lento do que uma pessoa mais nova. Isso é óbvio, né? Então, tudo que acontece com o idoso, você sempre multiplica por pelo menos por 2 a gravidade. Porque tudo que acontece com o idoso sempre fica 2 vezes mais grave, 2 vezes mais intenso, 2 vezes mais difícil. Então, assim é. E vamos esperar que ele de fato melhore, certo? Como eu tinha cantado a bola, 50% de chance, ou sim ou não, né? E no caso, parece que tudo está indicando para ele conseguir continuar vivendo feliz e trabalhando dentro do Apocalipse. Apesar que o Apocalipse está entrando numa fase tão abrupta, tão rápida, mas vamos que vamos, certo? Professor, o que o senhor acha que tinha que acontecer? Você acha que seria bom desencarnar? Para o espírito dele, qualquer um ia querer desencarnar. Para o meu espírito, desencarnar é uma benção, para o outro é uma benção, para um monte de gente é uma benção. Mas no caso de trabalhar um pouquinho mais, como é o caso dele, ganha um pouquinho mais de créditos lá do lado do espiritual. Então, realmente ficar um pouco mais tempo, ele é louvável e muito bem quisto. Agora,
que é muito interessante o Papa ficar doente no mesmo período que o Divaldo, por exemplo? Eu vou pegando essas pecinhas soltas e vou juntando para ver se tem algumas relações da espiritualidade de estar chegando no momento em que precisa se começar a usar essas pessoas e fazer trabalhar do outro lado, porque a coisa vai ser intensa, então precisa de mais mão de obra do outro lado do que para cá. Posso estar enganado. Mas são análises. Então, rezemos, Papa, que você possa ser abençoado por Deus e fazer o seu trabalho com amor, levando os ensinamentos e os exemplos crísticos, e que você, se for do merecimento, tenha sua melhora abençoadíssima, certo? Que assim seja. Jornal AFP. Números alarmam cientistas e agitam o debate na COP16. O diagnóstico dos especialistas é contundente. Os mares, os solos e os seres vivos que eles abrigam estão ameaçados pela destrutiva mão do homem, que deve fazer a paz com a natureza para evitar um desastre. Esta é uma análise dos principais números das negociações sobre biodiversidade da COP16, retomadas em Roma em 25 de fevereiro após o fracasso parcial em Cali. 25 de fevereiro, daqui 4 dias. Mas o Papa tá doente, mas vai ser lá, em Roma. E aí, como é que vai fazer? Será que isso está casando com todas as coisas? Muda o foco da COP? Como é que funciona isso daí? Bom, é o seguinte. Realmente os seres humanos precisam urgentemente tratar pelo menos os lixos, né? Os seres humanos deveriam criar tecnologias e investir muito e pesado em reciclagem, em transformar lixos em coisas que a natureza fica feliz. E não simplesmente jogando lá e deixando ela triste, poluindo. Então isso é uma coisa que tem que acontecer de uma forma ou de outra. Ponto. Eu não tenho dúvida nenhuma disso daí. Agora, além disso, nós temos outras situações, onde o próprio planeta já está fazendo as suas modificações e todas as suas mudanças, por exemplo. E como que será isso? Por onde que será isso? Não sei. O que eu sei é que o calor está infernal, o planeta está dando seus avisos e a tendência é piorar um pouquinho, mais um pouquinho, e mais outro pouquinho, e outro pouquinho mais. Rezemos, meus queridos, porque o buraco é mais embaixo. Enquanto todo mundo fica olhando, e olha, o dólar tá tanto, tá lá na lenga-lenga do 7,70, 7,71, 7,70 e pouco. Eu vou ver, sobe um pouquinho, sobe para baixo, vai para cima, vai para baixo, para mim não interessa. Vamos ver o que tem que fazer. Para mim interessa quando tiver muitas oscilações. E dentro da bolsa também da Alemanha não mexeu em nada, quase nada, do Brasil tá lá no mais ou menos, brincando de andar de lado. O que eu quero saber é o seguinte, o cenário por trás de tudo, as anomalias. Uma anomalia, por exemplo. Folha de São Paulo. O lucro do Banco do Brasil cresce 6,6% para 38 bilhões de reais em 2024. Se os bancos, em geral, Banco do Bradesco, Banco do Itaú, então bateu recorde, tudo quanto que é banco está tendo lucros e lucros e lucros. Muito bem, muito bem. Enquanto os bancos estão tendo lucros astronômicos, gigantescos, monstruosos, incríveis, nós temos do outro lado pessoas tendo que pagar para manter esse lucro do banco. Então, para o banco ter esse lucro, as pessoas estão tendo que pagar mensalidades para os bancos. Isso afeta os bancos, afeta a conta da pessoa. Para os bancos terem esses lucros, eles têm que jogar juros lá em cima. E as pessoas que pegaram dinheiro emprestado estão tendo que pagar muito. Agora, será que o lucro deles são reais? Ou será que o lucro deles são só operacionais, tipo, peguei a casa do fulano que ele não conseguiu pagar, peguei o carro do fulano que não conseguiu pagar? Será que o lucro é lucro líquido, de fato? Ou é lucro operacional que eu ganhei uma casa que vale tanto, então meu lucro está tanto?
Peguei um carro que vale tanto, o meu lucro está sendo tanto. Deixo essa dúvida no ar. Não sei responder, porque eu não consigo olhar muitos detalhes das contas e das finanças dos bancos. Mas se o banco estiver tendo esses lucros, está pagando em dinheiro para os acionistas o lucro, e na verdade o banco não tem lucro, ele tem bens, nós temos um buraco que nós estamos entrando, que é um precipício. Porque a hora que os bancos começarem a vender os imóveis, estão aprendendo, os veículos estão aprendendo, eles vão ver que o lucro não era daquele tamanho. E aí pode até aparecer prejuízos, quebras nos valores e tudo mais. Espero que não seja isso. Rezemos para não ser isso. Isso é uma das coisas que eu estou tentando investigar, e se Deus quiser eu vou conseguir encontrar informação sobre isso. Mas veremos como que vai ser isso daí. Bom, vamos lá. Mais uma notícia interessante. E tem coisas polêmicas aqui também? Tem. Jornal Dinheiro Rural. A queda da inflação na Argentina é resultado de recessão, diz economista. A queda da inflação da Argentina, eles estão falando que a inflação da Argentina está caindo, não porque ela está sendo controlada o dinheiro dela, mas porque está tendo uma estagflação, o que está acontecendo? Está tendo uma parada na economia da Argentina. Sim, mas agora, pelo que eu estou vendo, está aumentando. E a inflação está caindo porque está tendo corte. E está entrando dinheiro no país. Então, eu acho que esse economista está sendo meio que infeliz nas falas dele. Porque não está sendo isso aí, não. Nós vamos ter certeza disso só quando ele abrir o mercado e falar assim, a bolsa agora compra e vende a hora que vocês quiserem a moeda. Eu acho que só lá que vai acontecer isso daí. Jornal Isto é Dinheiro. Já aqui no Brasil, taxas futuras de juros sobem no Brasil em dia de realização de lucros. Taxas futuras sobe? Sobe. Como é que é isso daí, professor? Ninguém está acreditando. Estou pegando lucro e estou zarpando. Não, mas se já deu coisa do lucro, realização do lucro, então está dando lucro. Estou fora, estou saindo fora. Não, mas fora. Isso é um grande problema. Tanto é que eu estou sentindo na bolsa de novo. Estava crescendo, rapaz. Tinha entrado investidor e estava tão feliz. Falei, nossa, agora está indo, hein? Porque pulverizou para bastante lugar, os caras já tiraram o pé de novo. Impressionante a volatilidade do Brasil, cara. Não consegue entrar investidor sério aqui. Por quê? Ou é o presidente que abre a boca e fala um monte de abobrinha, é um monte de coisa um atrás do outro. Olha lá. Olha uma abobrinha aqui. E o pessoal dá corda para essas abobrinhas. Correio do Brasil. País estuda tecnologia para estocar vento, afirma ministro. Pô, vai fazer Dilma aqui? Dilma de novo? Dilma de novo? Na época, a Dilma Rousseff, discorria sobre a intermitência das fontes renováveis, como energia eólica e solar, e a necessidade de desenvolver tecnologias para armazenar essa energia. Tudo bem. É que o estoque de vento não é estoque de vento, é estoque de energia derivado das energias do vento. Não é estocar vento, é estocar energia. Ou seja, criação de grandes baterias. Só que como que você vai criar baterias, cara? Só de você estocar nas baterias, você já está perdendo. O que nós tínhamos que ter são sistemas que dá para ligar e desligar a todo momento. Porque senão não tem condição. Então nós temos que ter sistemas que liga e desliga. Então, tipo, gerador de energia, desliga aí, vamos lá, só solar. Ah, tá caindo, não sei o que, liga de novo. Ou diminuir as potências que tem. Porque uma usina não é uma turbina só, é uma, duas, três, quatro, cinco, 10, 20, 50, 1000. Não tem essas daí, mas vamos lá. Agora polêmica. Caso do Bolsonaro. O negócio tá pegando fogo, hein? Jornal da Infomoney. Hugo Mota ameaça punir deputados após gritaria por denúncia contra Bolsonaro. A confusão começou quando o deputado Nicolás Ferreira subiu à tribuna e fez ataques à base governistas e às denúncias da PGR contra Bolsonaro. Aí começou. Aí foi o próximo, defendeu daqui. Aí depois foi o próximo, atacou de novo. Aí foi o próximo, defendeu. Aí foi o próximo, acabou a sessão.
A sessão, em vez de ser a Câmara dos Deputados, em vez de ser algo para discutir leis, não. Fica só na lenga-lenga. Tudo bem, é uma denúncia, porque o que foi feito com o Bolsonaro realmente tinha que cair na tribuna. Só que vira zoeira, vira bagunça, vira baderna. E aí ferrou tudo, porque esse é o grande problema. Jornal BBC News. Bolsonaro não deveria ser julgado por Moraes e nem mesmo pelo STF, afirma jurista. Concordo com esse homem. Esse jurista é uma pessoa muito inteligente. Muito inteligente. A denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o acusa de liderar de uma tentativa de golpe de Estado, é robusta e deve levar à abertura de um processo de fato criminal contra ele, em pouco tempo. Avalia o doutor em Direito Processual Penal e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Aurí Lopes. Mas esse julgamento não deveria ocorrer no Supremo Tribunal Federal, e sim na primeira instância do Poder Judiciário, já que Bolsonaro não ocupa mais cargo público com fórum especial no STF. Além de contestar a legitimidade da Corte para analisar a denúncia, Lopes também considera errado que o caso continue sob a análise do ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação contra Bolsonaro, e outros suspeitos de tentar impedir a posse do presidente Lula. Ou seja, o cara está sendo super coerente, super técnico. E eu concordo. Porque você pegar e colocar alguém que você está atacando para ele te julgar, é óbvio que o cara fala, cara, você me atacou, agora você perdeu o mané, agora já era. E aí? Olha a situação, olha o problema. É muito grave isso, gente. É muito, muito, muito grave. E aí aparece o filho do homem. Jornal Infomoney. Flávio Bolsonaro. O meu pai poderá imitar Lula. E há nomes viáveis para a chapa de 2026. O presidente de partidos já entraram em contato com a primeira-dama Michele Bolsonaro, os governadores de Tarcísio de Freitas de São Paulo, Ratinho Júnior de Paraná, além dele próprio, para se prepararem para uma eventual candidatura. Claro que vai ter plano B, plano C, plano E, plano tudo que for. Mas não se enganem, vamos ir para o centro. Esquece esses negócios dos extremos, que isso aí não vai colar mais. Não vai mais, não vai. Jornal da CNN. Próximo passo da ação contra Moraes é pedir liminar, diz advogado de Donald Trump. O Moraes, que tanto manda, que tal, não sei o que lá, meteu os pés pelas mãos, como diz o dito popular aqui do Brasil. Ele foi tentar dar uma de mandão do jeito que ele faz aqui, no Brasil, só que a lei dos Estados Unidos é diferente. E a coisa pegou um volume tão grande lá nos Estados Unidos que criou uma inversão. Inclusive, parece que a empresa Hubble, que é do americano Donald Trump, está processando o Xandão. Porque o que ele mandou fazer é inadmissível, não pode, principalmente em outro país, e eles não têm nada com o Brasil, e não tem nada. A empresa nem no Brasil tá. A empresa não sei o que, tá mandando cortar um cara, cortar não sei o que, fazer não sei o que lá, cortar o dinheiro dos caras. Que isso? O cara tá achando que Estados Unidos é o Brasil? Não é. Ele tinha que ter alguns trâmites legais a fazer. Como ele não fez os trâmites legais dentro dos Estados Unidos, a equipe dele, cara, desculpa, mas na verdade assim, não é o Xandão que faz isso, é a equipe, ele tem uma equipe que faz. A equipe dele tá no nariz dele, por não entender ou conhecer as regras e as leis americanas. Agora o Xandão tá correndo um risco seríssimo de se lascar de tal maneira que, olha, vamos ver aonde vai chegar essa brincadeira aí. O que eu sei é que tá parecendo que tá tendo briguinha, sabe? Você fez isso aqui? E fica aquela coisinha. Eu só sei que a coisa só tá tomando fôlego. Grande, 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 não sei pra onde vai parar.
O problema do Bolsonaro é criminal, perigosíssimo de ir pra cadeia. O problema do Xandão com o Donald Trump é só uma questão financeira. Não é crime, de ir pra cadeia. Pelo menos agora. Depois pode trocar, porque nos Estados Unidos é assim, começa, depois o juiz que pega e fala se é criminal ou não é. Aqui no Brasil não. Aqui é você que coloca, fala, não, esse aqui vai pro criminal, esse aqui não. Né? É um negócio sem dúvida, é muito louco aqui no Brasil, né, cara? O Brasil é muito maluco. Bom, eu não entendo nada de jurídico, tá? Tô vendendo peixe do jeito que eu recebi. Não sou advogado, hein, pelo amor de Deus, né? Pra vocês terem certeza de como é que é, né? O negócio, vocês vão dar uma pesquisada. Jornal Dinheiro Rural. Estados Unidos planejam para combater vírus da gripe aviária sem eliminar milhões de aves. Eu falei, cara, isso aqui seria incrível. Porque o preço do ovo já estava a falar pra você, tá mais barato comer carne do que ovo. Só que não é que a carne caiu, não. A carne continua nas alturas, mas as coisas também tá. Com a disparada dos preços dos ovos nos Estados Unidos, a administração Donald Trump planeja uma nova estratégia para combater a gripe aviária. O governo buscará melhores maneiras de segurança biológica e medicamentos, em vez da prática atual de eliminar todas as aves de uma fazenda quando uma infecção é detectada. Disse o diretor do Conselho Econômico Nacional. Só que isso leva tempo, tem custos. E aí? Vai infectar as ovos ou não vai? Rapaz, eu não quero nem ver. Só sei que realmente é importante fazer alguma coisa, porque esse negócio da gripe aviária está arrebentando com o mercado com tudo lado. E tá, hein? Vamos lá? Jornal da Infomone. Uma coisa boa abençoada do Lula. Graças a Deus. De vez em quando aparecem umas bênçãos no Lula aqui. Lula rejeita enviar soldados e critica Donald Trump pela exclusão da Ucrânia de negociações. Aí ele falou de novo ruim lá. Mas ele tem razão. Eu só não queria que ele arrumasse encrenca com o Donald Trump. Mas o Lula tem razão. O Lula tem razão, nesse ponto ele tem razão. Mas professor, o senhor tinha que ser inimigo dele. Não, filho, você é inimigo dele, eu não sou. Eu sou inimigo das coisas que ele faz de errado e sou a favor das coisas que ele faz certo. Eu não vou contra uma pessoa, eu vou contra posturas e ideias. Posturas e ideias. Porque eu tenho posturas e ideias diferentes. Mas não significa que eu estou certo e ele está errado. Certo? Não existe certo e errado. Sempre preguei isso. Sempre. Cada um tem a sua versão. Ele acredita no que é certo para ele. Só que às vezes o que é certo para ele é ruim para mim e para o povo. Então o Lula rejeita enviar soldados. Perfeito. Não tem que mandar soldado nenhum para a Ucrânia. Perfeito. Critica Trump, tá errado. Mas a crítica dele é pela exclusão da Ucrânia de negociações. A Ucrânia tinha que estar na mesa de negociação. Se tem a ver com a Ucrânia, quem tem que decidir não é os Estados Unidos e a Rússia. Quem tem que decidir é a Ucrânia com a Rússia. Os Estados Unidos podem intermediar, como se fosse um juiz falando assim, vamos mais para cá, vamos entrar no acordo? Vamos fazer um acordo? Hã? É acordo que tem que ter, e não um decreto falando assim, você é assim, assim, assado. Então, parabéns pelo Lula. Só não gostei dele bater no Trump. Mas ele devia falar assim. O Trump tá errado, não pode falar isso. O que ele tem que falar? Eu acredito que, como a Ucrânia é a parte que está sendo envolvida, é ela que tinha que mandar. Só se a Ucrânia pegou e falou assim, estou nomeando você como meu representante. Aí tudo bem. Mas eu não vi isso. Então ele deveria falar dessa forma, certo? Então é a forma de falar. Faz toda a diferença, né? Tem que aprender com o Temer, meu filho. Aprende com o homem é inteligente para chuchu. Jornal CNN. Donald Trump alerta para Terceira Guerra Mundial, mas diz que impedirá que ela aconteça. Vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, mas pode ficar tranquilo, povo do planeta, eu vou impedir isso. Quem é você, Donald Trump, para falar que vai impedir esse negócio aí? O presidente dos Estados Unidos observou conflitos em andamento no Oriente Médio e na Ucrânia. Vamos acabar com tudo isso. Como? Sem colocar a Ucrânia na mesa de negociação? Até criticou o coitado lá do cara. E o processo... Calma que nós vamos falar desse negócio do até dá para falar aqui, né? Não, mas depois a gente volta. Folha de São Paulo. O governo dos Estados Unidos anuncia cancelamento de assinaturas de jornais pelo mundo. Eu falei, nossa, moço, esse homem tá...
fazendo loucuras e loucuras e loucuras aí. Pô, se você cancela todos os jornais pelo mundo, como é que faz? Você vai ficar sem notícia? É meio estranho isso daí. Aí olha só. Aí vem mais uma coisa do Apocalipse. Eu falei, rapaz, esse negócio aqui tá meio anticristo. Esse negócio tá meio anticristo, hein? Já tá dando um sinalzinho anticrístico aí. Jornal Reuters. Donald Trump diz que está considerando devolver 20% das economias do Doge aos norte-americanos. Toda a economia que está tendo do governo, os caras estão falando assim, ó, você que pagou imposto e tal, só que a gente viu que a gente conseguiu economizar, você não precisava ter pago tanto. Vamos devolver para vocês. Eu devolveria para as cidades. Eu pegaria e falaria assim, quantos foi que pagou para cada cidade? Então essa cidade tem esse, tem aquele, então vou dar para as cidades para elas fazerem as reformas. Porque lá os impostos são assim. O próprio morador é que tem que ajudar as prefeituras. Então se pegar e devolver para as prefeituras em vez de para os próprios moradores, para o cheque para o próprio morador, eu acho que seria mais inteligente, mais coletivo. Certo? Mas é uma coisa muito interessante. Olha o tanto que eles estão economizando. Esse Dodge aí é o departamento de custos lá, o que faz fiscalização de custos, reduz custos faz o operacional dos Estados Unidos. Tem um departamento só para isso, tem. E o cara entrou e está economizando um monte. Nossa. Mas estão me cortando tudo. Uma hora vai dar ruim, cara. Você pode ter certeza, não dá para cortar tudo. Dá para cortar uma parte, tudo não dá. Jornal RFI. Resultado da guerra na Ucrânia vai moldar segurança da Europa. Diz Suécia após reunião organizada por Paris. Como assim? O presidente francês Emmanuel Macron organizou uma nova reunião nesta quarta-feira com os líderes europeus e da OTAN sobre a questão da Ucrânia. E Paris demonstra a convicção de que a Rússia constitui uma ameaça existencial para o continente. Para a Suécia, o resultado da guerra vai moldar a segurança da Europa para as próximas gerações, de acordo com as declarações do primeiro-ministro após o encontro. Ou seja, se a Ucrânia perder e a Rússia pegar o território, lascou para a Europa. Se a Ucrânia ganhar e ficar ali, ela vai ser um apoio nosso para que uma barreira para que não invada a nossa Europa aqui e tudo mais. É mais ou menos isso. E nessa brincadeira, os Estados Unidos está tentando derrubar a Ucrânia, ou seja, facilitar para a Rússia pegar tudo. Olha só. O Zelensky, já é um jornal Reuters, o Zelensky afirma que tentativa de substituí-lo durante a guerra fracassarão. O Donald Trump está falando assim, você é um ditador, rapaz, já era para você ter saído. Ele falou, mas está em guerra, como é que eu vou sair? Como é que eu vou fazer uma eleição se o país está em guerra? Não tem como fazer eleição com o país em guerra. Termina a guerra lá com a Rússia, faz a Rússia voltar para onde ela tem que voltar, que eu pego e faço eleições aqui. Foi o que ele disse. Rapaz, fogo no parquinho. E eu só vendo. Jornal da Infomoney. O Zelensky pede mais verdade após Donald Trump acusar a Ucrânia de iniciar a guerra. Mas foi a Ucrânia que iniciou a guerra? Não. O líder ucraniano também disse que a afirmação de Donald Trump de que seu índice de aprovação era de apenas 4% é uma desinformação russa. O presidente ucraniano Zelensky rebateu nessa quarta-feira a alegação de Donald Trump. E aí vai, a matéria vai longa aqui. Nunca deveria ter começado o conflito. Zelensky declarou que gostaria que a equipe de Trump tivesse mais verdade sobre a Ucrânia. O líder ucraniano disse que a afirmação de Trump de que seu índice de aprovação era de apenas 4% é uma desinformação russa e que qualquer tentativa de substituí-lo fracassará. Temos evidências de que esses números estão sendo discutidos entre a América e a Rússia, ou seja, o presidente Trump infelizmente vive nesse espaço de desinformação. A última pesquisa do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, no início de fevereiro, aponta que 57% dos ucranianos confiam em Zelensky. Cara, até eu, se eu fosse lá, eu falaria, eu não quero que a Rússia tome conta de mim. Eu vou virar russo de um dia para o outro? Deus o livre. Deus o livre. Rapaz do céu. Então vocês estão entendendo por que o Lula tem razão? Como é que o Donald Trump está negociando com coisa? Como é que ele fala que eu comecei? Como eu comecei? Está louco? A Ucrânia não começou nada.
A Ucrânia só aprovou a lei de que é crime comunismo no país. Aí aquela partezinha bem na divisa da Rússia não aceitaram, porque eles são tudo comunistas. E aí, moço, aí os caras invadiram, vamos invadir. A pressão foi grande. Jornal BBC News. Donald Trump está em campanha para ganhar Nobel da Paz? Então é isso que está acontecendo, professor? Populismo? Porque o Lula também estava querendo, o Donald Trump está querendo, todo mundo está querendo o Nobel da Paz? Desde o seu primeiro mandato, o presidente americano Donald Trump sempre deixou claro o desejo de receber o Prêmio Nobel da Paz. Ai, meu Deus do céu! Então é populismo que ele está fazendo, ele não está nem com o que aí. O que ele quer é o minério da Ucrânia, quer não sei o quê. Então ele está negociando o minério com a Ucrânia com o Putin. Putin invade tudo lá, acaba com tudo, pega tudo para você, mas deixa aquela parte do minério para mim, beleza? É isso que vai ser a negociação? Vamos dividir o que é dos outros? Vamos pegar com a mão grande o que é da Ucrânia e vamos dividir para nós? Ei, cara, ó, é cada palhaçada, rapaz. Jornal AFP. É polêmica braba aqui, hein? Exército israelense recebe corpos de 4 reféns entregues pelo Hamas. E parece que vai entregar mais um mundo de defunto aí, viu? Foi entregue 4 caixão, um bebê, uma criança, uma mulher e um idoso. Tá assim numa foto, tudo junto. Parece que era uma família. E parece que as próximas entregas do Hamas também vai ser tudo de caixão, porque tá tudo morto. Só observa. Tá feia a coisa, hein? Acaba não, mundão? Que venha. Como diz o antigo moderador, que o Marcelão, que venha o meteoro. Ai, tá vindo, hein? Jornal Euronews, pra gente encerrar com chave de ouro. O asteroide 2024 YR4 poderá atingir uma das regiões mais populosas do mundo. Tô falando sendo extra, cara. Tô dando uma teoria maluca lá. Segundo novos dados da NASA. A NASA divulgou novos dados que sugerem que o asteroide representaria um risco para algumas regiões mais densamente povoadas no mundo se atingisse a Terra. Eu acho que nós vamos ver o tsunami baseado nessas coisas aí. Que foi o dilúvio da época de Noé. Eu acho. Mas quem acha não sabe. Não sei. Não sei como é que vai ser. Mas eu acho que foi isso que aconteceu na época de Noé. Eu acho. Mas quem acha não sabe. E está aumentando cada vez mais. Era 1.2, agora 2.1, depois 3.1 e está subindo. Daqui a pouco vai, né? E falta 7 anos. Olha que número bonito. 7 para 2032. Véspera do aniversário de Jesus. 33 anos. Rapaz, esse espiritual tá aprontando uma que eu não quero nem ver como é que vai ser. Já pensou? Será que 1/3 da população que vai ser ceifada, que está no Apocalipse, uma delas, porque fala que é 2 vezes, uma delas é um meteoro desse? Já pensou 1/3 da população sumir do planeta só por causa disso? Cara, assustador. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.